buscaste do mundo o aplauso dos homens, a glória fugaz. Tudo deixaste na terra e saístes em busca do reino de paz. Viste a luz do deserto, ouviste o chamado do Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca tua alma tombou. Resistindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te legou. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus, tua vida é estrela, roteiro de luz. É necessário viver, combater bom combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar. Olá, meus queridos amigos, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo das cartas de Paulo, à luz da doutrina espírita. Hoje estudaremos o capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. Com muita alegria, vamos estudar esse capítulo que é um pouco extenso, mas muito bom de se estudar. Vamos lá, capítulo 10, primeira carta aos Coríntios, vamos juntos. Aqui Paulo ele vai tratar de alguns subtemas. O primeiro subtema, ele vai tirar lições da história do povo hebreu, ali do Velho Testamento, do Primeiro Testamento, transportando para os tempos em que ele estava encarnado. Ele vai tirar as lições da história. Mais na frente, ele vai falar mais uma vez sobre a questão da idolatria. Eu digo mais uma vez porque ele já tratou sobre isso com os romanos, né? Nós já estudamos sobre isso com os romanos, mas ele precisa ficar falando sobre essas questões todas para todas as igrejas que ele escrevia, né? Então ele vai falar o que nós já estudamos, só que com algumas palavras diferentes que é importante que a gente se atente. E ele vai falar também, mais uma vez, sobre sacrifício, sobre a questão do comer, do não comer, alguns alimentos. Então é um capítulo muito bom de se estudar e Paulo nos dá várias diretrizes seguras, inclusive com algumas visões surpreendentes. Nós vamos entender daqui a pouco por que eu estou falando isso. E no primeiro subtema, as lições nos exemplos da história do povo hebreu, o povo deles, o povo lá do Antigo Testamento. E aí ele vai trazer várias passagens do Antigo Testamento para ensinar as pessoas alguma lição. Vamos entender o que aqui Paulo vai querer dizer para a gente. Ele fala o seguinte: porque não quero que vós ignoreis, irmãos, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram o mar, ali fazendo referência à passagem do Mar Vermelho, que está lá em Êxodo. A gente pode encontrar muito fácil em Êxodo capítulo 13, aí vão estar todas as referências históricas que Paulo vai citar. A nuvem, né, que ele se refere, é que Deus colocou ali uma nuvem durante o dia para sombrear os caminhos ali do povo hebreu e uma coluna de fogo durante a noite. Isso está lá em Êxodo, né? E aí Paulo está dizendo, olha, nossos pais estiveram sob a proteção de Deus, seja de dia ou de noite. E todos foram batizados sob Moisés, na nuvem e no mar. Entenda, né?
o batismo, Paulo aqui já está deixando claro como uma simbologia, porque Moisés, em verdade, não batizou ninguém. Mas a simbologia das pessoas que quiseram seguir Moisés. Então eles viram o poder de Deus em forma da nuvem, em forma da abertura do mar, e simbolicamente, através desses processos, foram batizados. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, está lá em Êxodo 16, que aí Paulo está fazendo referência ao maná divino, em que o povo tinha fome, e Deus fazia com que caísse todo dia dos céus um alimento, que era o maná, chamado de maná, né? Está lá em Êxodo 16. Então Paulo está deixando claro a proteção de Deus para com o seu povo, né? Como era conhecido. E todos beberam de uma mesma bebida espiritual, está em Êxodo 17. Porque todos bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e esta rocha era Cristo. O que é isso? Todos beberam de uma mesma bebida espiritual. O povo tinha sede. Moisés orou a Deus e fez com que saísse água da rocha, água da pedra. Está lá em Êxodo. Então, mais uma vez, Deus demonstrando que era com eles. E aí, Paulo ele coloca uma questão interessante, né? Que todos bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, que era Jesus Cristo. Claro, porque Jesus estava presente nesse processo. Quando está lá escrito, eu ouvi a voz de Deus, Moisés dizendo, Deus me falou isso. Poderia ser muito bem Jesus Cristo, conversando com Moisés, ou algum emissário, outro. Mas Jesus estava lá, Jesus presidiu tudo isso. É um equívoco a gente achar que Jesus só está presente na história da Terra quando encarna. E a partir daí, não. Jesus está presente desde a formação da Terra, porque foi Ele quem formou, foi Ele quem moldou a Terra. E é claro que Ele estava presente também ali no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento. Jesus acompanhava todo esse processo. Mas, apesar, né, de todas as proteções, de toda a proteção, de todo o acompanhamento, Paulo vai dizer, muitos deles, daquele povo, muitas daquelas pessoas, não tiveram o beneplácito de Deus, porque foram prostrados no deserto. Está lá no livro de Números, capítulo 14. Porque as pessoas começaram a se reclamar. Apesar de toda a proteção, de todo o acompanhamento, muitas daquelas pessoas que estavam em direção à terra prometida começaram a reclamar muito. E muitas delas foram prostradas no deserto. Agora, olha o que Paulo diz, que é surpreendente. Isto, porém, foi simbólico para nós, para que não cobicemos o mal como eles cobiçaram. Guarde essa palavra, simbólico. Tá? Vamos em frente. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, alguns daquelas pessoas, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e depois se levantaram para brincar. Está lá em Êxodo, capítulo 32. O que é isso? O culto ao bezerro de ouro. O povo fez um bezerro de ouro para adorar. E aí, Paulo diz que eles se assentaram para comer e beber em volta do bezerro e depois levantaram para brincar e adorar o bezerro de ouro. E aí já a questão da idolatria, porque ali estava muito forte que nós devemos adorar unicamente a Deus, a questão do Deus único, o cuidado para que aquele povo não se desvirtuasse, como acontecia antes, né? De adorar vários deuses. Entende? Nem adulteraremos, como alguns deles foram adúlteros, e num dia morreram 23.000. Números capítulo 25. Está lá escrito que Deus
mandou matar 23 mil pessoas pelas iniquidades. Ah, mas que Deus é esse? Calma, calma. Nem tentemos o Cristo, como alguns deles o tentaram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Está lá em Números capítulo 21, em que eles mais uma vez começaram a reclamar demais, começaram a brigar com a divindade, e Deus fez com que, eu estou falando das palavras colocadas, né, no Antigo Testamento, Deus fez com que serpentes mordessem as pessoas, e essas pessoas iam morrendo, iam desencarnando. E aí Moisés orou a Deus, e Deus pediu a Moisés que fizesse uma serpente de bronze, e que levantasse essa serpente, e quem olhasse para essa serpente, com fé, seria curado das mordidas das serpentes terrenas. Está escrito, tá? Será que Deus mudou de ideia? Bom, tá lá o versículo 7 sublinhado, né? Não vos façais, pois, idólatras. Tem uma mensagem do Emmanuel sobre isso, lá no livro Pão Nosso, capítulo 52. A mensagem é perigos sutis. Gente, essa mensagem é de suma importância, principalmente para quem está chegando na doutrina espírita agora. Por quê? O que a gente mais escuta de pessoas que não conhecem a doutrina espírita, de pessoas que gostam de julgar a doutrina espírita? São duas coisas. Primeiro é a comunicação com os mortos, né? Que a gente já falou sobre isso. O porquê que foi proibido. Você não permite, por exemplo, que uma criança dirija, tire a carteira de habilitação, porque ela não tem maturidade para isso. O que não significa que essa criança não vai crescer, amadurecer e quando tiver 18 anos vai tirar sua carteira de habilitação. Foi mais ou menos fazendo uma analogia, né? É semelhante à proibição da consulta aos mortos, da comunicação, que a gente sabe que foi revogada pelo próprio Cristo, conversando com Moisés, o próprio legislador, que tinha proibido, ele mesmo em pessoa, em espírito. Moisés veio conversar com Jesus lá no Monte Tabor, isso aí a gente já sabe. Agora, outra questão que falam muito da doutrina espírita é a seguinte: vocês adoram espíritos e vocês não adoram a Deus. Que é um absurdo alguém falar isso. Porque o principal pilar da doutrina espírita é Deus. Quem não conhece a doutrina espírita pensa que o principal pilar do espiritismo é a comunicação com os espíritos, e não é. Tanto é que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Lá na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec vai colocar pontos principais da doutrina espírita, lá no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Pontos principais da doutrina. O primeiro ponto é Deus. Depois é que vem o restante, que vem espírito, que vem matéria, fluido cósmico universal. Então as pessoas falam sem o conhecimento. Então, por isso que Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso vale para tudo na vida. Para a gente falar sobre uma coisa com propriedade, sobre um assunto, sobre uma doutrina com propriedade, é preciso que a gente se debruce sobre ela. E essa questão da idolatria, o Emmanuel vai tratar de uma maneira muito clara aqui. E eu indico esse texto para todo mundo que acha que o espiritismo é idólatra. Vamos lá. O Emmanuel vai dizer: é indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações sempre representam sérios perigos para a vida espiritual. O Consolador, enviado ao mundo na venerável missão espiritista,
vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Gente, o Emmanuel diz aqui, evitar a idolatria em todas as circunstâncias, seja dentro da religião, seja na nossa vida material. Hoje em dia a nossa sociedade é idólatra, não há nenhuma dúvida disso. Hoje em dia as pessoas idolatram artistas, cantores, políticos e esquecem de Deus. Então é indispensável evitar isso, não só no seio religioso, mas na vida material como um todo. Tá? Vamos abrir o olho. Aí o Emmanuel vai continuar. Aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. Aí ele vai falar agora dos espíritas. Tá? Olha só. Não mais imagens dos círculos humanos, nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais. Esse não é mais o problema hoje, a gente não idolatra mais isso hoje. Por exemplo, um bezerro de ouro. Mas entidades amigas, tá? E médiums terrenos, que a inconsciência alheia vai entronizando inadvertidamente no altar frágil de honrarias fantasiosas. Aqui é um aviso para os espíritas. Para quem acha que o espiritismo é idólatra, não leu essa mensagem do Emmanuel, por exemplo. É um aviso para os próprios espíritas. Não é para idolatrar entidades, ou seja, espíritos amigos. Por exemplo, o próprio Emmanuel. Não é para idolatrar, é para respeitar, colher o que tem de bom, o que traz de bom. Que a gente precisa pegar o que é de bom de todos, encarnados e desencarnados, mas não para colocar no lugar de Deus, por exemplo. O próprio Emmanuel fala isso, o próprio Espírito fala isso. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes. Olha que legal que ele coloca. Cuidado com as homenagens também aos médiuns, aos encarnados, porque costumam pervertê-los. E ele diz assim, os médiuns dedicados. Não é que o médium seja ruim não, seja mau não. O próprio Divaldo Franco passou por isso, no início, quando era inexperiente. Cuidado com a vaidade. Então, quando o médium, apesar de dedicado, é inexperiente, ele pode se deixar levar por isso. Por isso que o Chico Xavier prezava tanto pela humildade, para não cair aí, na bajulação, na vaidade. Entende? Se colocava muito menor do que realmente era, para não correr o risco da queda. Certo? Olha o que o Emmanuel fala. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam. Então, por mais superior que seja o espírito, seja um espírito do conhecimento do Emmanuel, de qualquer outro, do Leon Denis, que já veio se comunicar, de André Luiz, qualquer um, por mais superior que seja aqui para a gente, em relação ao nosso ponto de vista, ainda assim, eles estão em evolução, em aperfeiçoamento relativo, eles podem errar. Então, qual é o motivo de idolatrar? Não. O Emmanuel, de uma maneira muito sensata, se coloca como criatura que ainda é frágil. Ainda está em processo evolutivo na Terra. Então não há motivo para a gente colocar, por exemplo, no lugar de Deus. Não vamos nos esquecer disso. E, além disso, dos quadros de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Então ele faz
os dois exemplos, né? Tanto os espíritos comunicantes, para a gente colher o que é de bom, mas não idolatrá-los, quanto dos médiuns. Também colher o que é de bom, mas também não idolatrá-los, porque todos nós temos nossas necessidades humanas. Todos nós ainda precisamos evoluir bastante. Tá? Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Então, quem acha que o espiritismo não se atenta à questão da idolatria, quem acha que o espiritismo é idólatra, por exemplo, não conhece esse processo aí que o Emmanuel está citando para todos nós. A gente entende que é uma ignorância, uma falta de conhecimento sobre o assunto, sobre a nossa doutrina. E para nós espíritas fica o alerta para que a gente não enverede por esse erro aí da idolatria. Tá? Muito cuidado com isso. Eu vejo isso dentro da doutrina espírita, pessoas quase que idolatrando alguns palestrantes ou alguns médiuns, como acontece também em todas as outras religiões. Mas o Emmanuel dá o aviso aqui, o Consolador enviado ao mundo por Jesus Cristo, Consolador é o Espiritismo, está atento a tudo isso, para que a gente não caia nesse erro. Tá? Vamos em frente. E aí Paulo vai continuar falando, né, sobre as lições da história do povo hebreu. Ele vai dizer: nem murmureis, como alguns deles murmuram e pereceram pelo exterminador. Mais uma vez, o povo reclamando, e reclamando, e reclamando. E aí Deus, mais uma vez, envia uma punição, não é? E dessa vez foi uma peste, uma doença, que matou ali muitas pessoas. Está lá em Números, capítulo 14. Capítulo 14. Aí a gente se pega assim: ah, mas que Deus é esse, né? Tem muita gente que tem medo daquele Deus do Velho Testamento. Que era um Deus severo. Um Deus que não tinha piedade, muitas vezes, nem dos seus. Imagine dos outros povos. Porque aquele povo era considerado o povo eleito por Deus, não é? E Deus, por vezes, não tinha nem piedade deles. Imagine dos outros. Aí tem muita gente que tem medo daquele Deus trazido na figura do Velho Testamento. Só que aí Paulo vai trazer uma questão surpreendente agora. Ele vai falar assim: tudo isto, porém, que alegoricamente lhes aconteceu, foram escritas para nosso escarmento, a quem os fins dos séculos chegaram. Alegoricamente. Eduardo, por gentileza, volta aí 2 slides. Deixa eu ver se é aqui. Acho que é mais um para trás. Versículo 6. Isto, porém, foi simbólico para nós. Aí voltando lá, no versículo 11. Isto, porém, alegoricamente lhes aconteceu. Ou seja, Paulo entendia que tinha sido um símbolo, uma alegoria. Porque que Deus seria esse que faria perecer o seu próprio povo? Em uma viagem que era para levar 11 dias pelo deserto, levaram 40 anos por punição de Deus. Um Deus completamente diferente daquele Deus que Jesus vem trazer. Olha o que Paulo está dizendo para nós. E aí ele vai trazer isso como um grande símbolo e vai colocar para a gente um ensinamento fundamental. Aquele, pois, que crê estar em pé, veja, não caia. Não caia. Porque tirando as lições
da história do povo hebreu, que era o povo escolhido por Deus. É o que se tem no Antigo Testamento. O povo escolhido por Deus. O próprio povo caiu por diversas vezes. O próprio povo pereceu por diversas vezes. Nessa grande alegoria. Aí Paulo diz, olha, então, cuidado. Você quer ser cristão? Aí eu digo, você quer ser espírita, cristão? Eu quero ser. Vamos ter cuidado, porque se a gente acha que está em pé, eu conheço reencarnação, eu conheço lei de causa e efeito, eu conheço o livro dos Espíritos. Cuidado! Veja, não caia. Está sublinhado, vamos falar sobre isso no próximo slide, mas antes tem o versículo 13. Vós ainda não experimentastes, senão tentações humanas. Mas Deus é fiel. Olha aí, Paulo vai fazer mais uma referência à grande alegoria. Deus é fiel, o qual não permitirá que vós sejais tentados mais do que podem as vossas forças. Então Deus não ia permitir que o seu próprio povo perecesse. Foi tudo uma alegoria. Deus é fiel, Deus te ama. Ele não ia fazer maldades, porque Deus não tem nem 0,0001% de maldade, quanto mais de vingança, de raiva contra o seu próprio povo. Não, aquilo tudo é uma grande alegoria. Paulo está dizendo isso para a gente. Não encaixa com o Deus que a gente conhece dentro do Espiritismo? Antes, fará que tireis ainda vantagem da mesma tentação para o poder de suportar. É isso que acontece conosco. Deus não permite que você carregue fardos além das suas forças. E o fardo que você carrega, Deus faz com que você dele tire vantagem para a sua própria experiência. Esse é o Deus que a gente conhece dentro do Espiritismo. Esse é o Deus que Paulo conhecia na época que escreveu isso, trazendo o ensinamento de que aquele Deus vingativo, que sentia raiva, era nada mais do que uma grande figura. Paulo sendo Paulo. Bom, versículo 12 tem uma referência, sobre ele. Aquele, pois, que crê estar de pé, veja, não caia. Uma mensagem no livro Bênção de Paz, capítulo 40. No zelo fraternal. Olha só. Observaste com pesar todos os irmãos do caminho que se arrojaram em situações aflitivas, angariando para si mesmos complicados problemas na sombra. Pessoas ali que caem nos abismos dos erros, dos vícios, das iniquidades. Os que perderam a confiança na providência divina se desdobram nos precipícios da rebeldia. O Emmanuel aqui ele vai citar vários exemplos de quedas. Nós não colocamos todos. Quem puder, leia a mensagem na íntegra. Colocamos alguns, porque senão não ia dar no slide. Mas quem puder, ler a mensagem na íntegra. Então, os que perderam a confiança na providência se desdobram nos precipícios da rebeldia. Eu não confio mais em Deus, eu me torno um rebelde. Eu quero fazer as coisas por minha própria conta, porque eu não confio mais na divindade. Os que abandonaram as obrigações santificantes que lhes competiam, a pretexto de fadiga ou dificuldade, os que se enrodilharam nas teias da obsessão, os que se cansaram de fazer o bem. Todos esses, o Emmanuel cita vários exemplos, enveredam por caminhos tortuosos, caminhos difíceis, que poderiam ser dispensáveis se essas pessoas não enveredassem por esses caminhos tortuosos.
diante de todos eles, os nossos irmãos que entraram no cipó dos obstáculos maiores, não pronuncies censura ou condenação. Ao invés disso, ora por eles. Recordemos a sábia advertência do apóstolo Paulo, que é: aquele, pois, que pensa estar de pé, olhe, não caia. Não caia. O André Luiz nos fala isso também. E quando a gente critica muito o erro de outra pessoa, é bem provável que amanhã a gente cometa o mesmo erro. A gente caia na mesma armadilha. Então, recordando o ensinamento do mestre: vigiai e orai. Não julgueis, para não seres julgados. Se eu julgo demais, amanhã eu tenho uma grande chance de cair no mesmo erro. Então, quando eu ver alguma pessoa em erro, em equívoco, o que eu devo fazer? Censurar? Condenar? Não. Orar. Orar pela pessoa. E vigiando os meus próprios passos, para que eu não seja tomado pelo orgulho e mais à frente pela queda. Aquele que crê estar de pé, não veja, não caia. E aqui Paulo vai entrar em outro subtema. Por que se deve evitar a idolatria? Segundo Paulo, ele vai dizer: pelo que, meus caríssimos, fugir do culto idólatra. Aos prudentes falo: julgai vós mesmos o que vos digo. O que Paulo está dizendo? Olha, eu estou escrevendo para vocês e não me tratem como Deus. Não achem que tudo o que eu estou falando aqui é 100% de certeza de que são as palavras de Deus através de mim. Porque eu sou falho. Eu posso, por exemplo, ter uma inspiração sobre alguma ideia e na hora de passar para o papel, colocar alguma palavra que não veio da inspiração divina, alguma palavra minha, que pode estar errada. Então ele diz: olha, não me trate como o próprio Deus, porque eu estou escrevendo essas coisas. Antes, julguem, analisem o que eu escrevo para ver se tem sentido. Era isso que Kardec fazia. Por isso que o Espiritismo é chamado de a fé raciocinada. Porque tudo que a gente lê, tudo que a gente escuta, a gente deve passar pelo nosso crivo, o crivo da razão. Poxa, faz sentido isso? Ou não faz sentido? Vamos analisar. Eu acredito, mas eu sei porque eu acredito. A fé professada pela doutrina espírita não é uma fé cega, pueril. É uma fé de quem acredita em Deus, em Jesus e nos espíritos como um todo, né, no plano espiritual. Mas a gente sabe por que a gente acredita. A gente acredita em lei de causa e efeito, em reencarnação. A gente sabe por que a gente acredita. Por isso que a nossa fé é robusta. É isso que o Espiritismo nos traz. E Paulo está dizendo a mesma coisa aí. Analise. Tenha crivo. E nós espíritas temos que ter cuidado. Não vou falar da fé dos outros, vou falar da nossa. Da nossa. Porque hoje na internet tem de tudo, meus irmãos. Inclusive dentro dos canais espíritas, eu vejo cada coisa. As pessoas misturando o que não se deve misturar. Hoje qualquer pessoa que até nem tem estudado tanto,
pega uma câmera, faz um vídeo, joga na internet. E daí, se eu acredito em tudo que eu vejo, vai ficar difícil. Hoje nós somos inundados pela informação. Então, essa informação que chega até mim é preciso que eu tenha crivo. Para que eu não acredite em bobagem, para que eu não professe bobagem, para que eu não espalhe bobagem. Ah, Gonçalo, e como que eu posso ter esse crivo? Gente, estudo e prática. Estudo e prática. Peça a Deus em oração sabedoria. Peça a Deus que ilumine a sua mente, principalmente o seu coração. E se dedique a estudar. E se dedique a praticar o que você está estudando no seu dia a dia. Aí, gente, aí fica fácil. Aí fica tranquilo de você não cair nessas armadilhas, tá? Paulo vai continuar. O cálice da bênção, que aí ele vai entrar na linguagem simbólica, né? Que a Igreja Católica tem da Eucaristia, né? Vai entrar nessa linguagem simbólica. Ele vai dizer: o cálice da bênção que bendizemos não é a comunhão do sangue do Cristo? E o pão que partimos não é a participação do corpo do Senhor? Porque nós todos somos um pão e um corpo. Nós todos que participamos do mesmo pão. Claro, né? Isso é simbólico. Isso aí Paulo está falando de comunhão. Aquilo que Jesus falou, eu e o Pai somos um só. Não é que são uno, em uma entidade só. Não. Deus é Deus, Jesus é Jesus, nosso Salvador, governador espiritual. Um só que Jesus estava falando é no sentido de comunhão, de pensamentos, de sentimentos, de ações. É isso aqui que Paulo está dizendo. É uma linguagem simbólica. Nós somos o mesmo pão, a mesma massa que forma um pão. É o quê? A comunidade cristã é uma comunidade cristã formada por diversos indivíduos. A nação brasileira, existem dois Brasis? Não, existe um Brasil, formado por milhões de pessoas, de individualidades. Tá? Só para a gente deixar claro isso aqui. Considerai a Israel segundo a carne, considerai a nação de Israel na terra segundo a carne. Não são partícipes do altar os que comem os sacrifícios? As pessoas que comem os sacrifícios fazem parte ali daquele altar de adoração? Que digo? Que o que foi sacrificado aos ídolos é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Paulo, ele primeiro dá o exemplo, né, do sacrifício, aí depois ele vai dizer, peraí, o que eu estou dizendo? Que o sacrifício, aquele que foi sacrificado, aquele ritual vale de alguma coisa? Ou que o ídolo, vá lá, o bezerro de ouro, vale alguma coisa? Você acha que eu estou dizendo isso? Não estou dizendo isso. Paulo vai dizer, vai continuar. Mas os que os gentios imolam-no aos demônios e não a Deus. Não vos façais, portanto, sócios dos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Evidente, porque quem faz sacrifícios a demônios, que a gente entende como espíritos, qual é o tipo de espírito que vai receber esse sacrifício? Os bons espíritos vão ser de acordo com o sacrifício? Vão receber o sacrifício? É claro que não. É evidente que não. Fica muito tranquilo da gente entender isso. Então você quer ser sócio de quem? De Deus? Ou dos espíritos imperfeitos? Que, por exemplo, aceitam sacrifícios. Dos espíritos maus.
que, por exemplo, aceitam sacrifícios. Não se pode, é como tem um capítulo no Evangelho, né? Não se pode nem servir a Deus nem a Mamon. Não se pode servir a Deus nem a Mamon. Ou serve a um ou ao outro. Fica bem tranquilo da gente entender isso, né? Não podeis ser partícipes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Acaso nos emularíamos ao Senhor? Somos porventura mais fortes do que Ele? Então nós temos que nos colocar na nossa posição de criaturas, louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo, até pelo ato de respirar, porque isso é misericórdia, isso é graça, e não nos colocar numa posição de igualdade ou superioridade a Deus, e nem adorar espíritos maus através, por exemplo, do sacrifício, através da idolatria. Atenção, tá bom? E agora Paulo vai entrar em um outro subtema, o último do capítulo, a alimentação e o uso das coisas materiais, né? O dia a dia. Mas Paulo, ele fala muito sobre isso em outros capítulos e aqui mais uma vez, sobre o dia a dia. Importante, a gente está na terra, a gente precisa viver, a gente precisa de coisas materiais. Então Paulo vai falar mais alguma coisinha sobre isso. Repete a frase que ele já falou, lá, se eu não me engano, no capítulo 6. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Então, se eu quiser, eu posso fazer tudo aqui na terra, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo eu devo fazer, nem tudo me convém, nem tudo edifica. Só vou fazer o que me edifica, o que me convém, o que vai contribuir para a minha real felicidade. Tá grifado, tá sublinhado, porque tem uma mensagem do Emmanuel. Mas antes, Paulo vai continuar dizendo: ninguém queira para si o que é do outro. Ele vai começar a dar diretrizes, né, sobre a vida física, material. Ninguém queira para si o que é do outro, o que é do outro é do outro. Não cobice o que é do outro, é um dos mandamentos, inclusive. Tudo quanto se vende no mercado, comei, sem nada perguntar por motivos convencionais. É carne de porco? Conscienciais. Obrigado, Eduardo. Sem nada perguntar por motivos de consciência, conscienciais. É carne de porco? É dia de sábado? Não, tudo que vende lá, você quer comer, coma. Sem problema com a sua consciência. Então ele deu duas diretrizes aqui: não cobiçarás o que é do próximo, e pode comer o que for no mercado, ali no cotidiano, sem peso na consciência, tá? Mas aí está sublinhado ali o versículo 23, nem tudo edifica, uma mensagem no livro Pão Nosso, capítulo 28. E os fins? Qual é a finalidade? Por que eu faço alguma coisa? Eu quero fazer tal coisa. Por quê? Qual é a finalidade daquilo que eu estou fazendo? Eu estou estudando as cartas de Paulo. Qual é a finalidade disso? Para que eu quero aprender isso? O Emmanuel vai falar sobre isso. Sempre existiram homens indefiníveis que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram pessoa alguma. Olha, cuidado, é um aviso a todos nós. Eu não faço mal a ninguém. Mas faz o bem? Não basta não fazer o mal. É preciso que se faça o bem. É um ensinamento espírita isso, inclusive. Você ser neutro não é vantagem, muitas vezes. Não é. Você precisa tomar o partido. Que partido, Gonçalo? Partido político? Não é isso. Partido do bem. Você precisa colocar as mãos na massa, no serviço do bem. Não é para ser morno. O Evangelho fala sobre isso. Nem café presta morno. Não é, Eduardo? Nem café.
Então é para ser quente no serviço do bem. Energia no serviço do bem. Tá? Examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam interpretação sensata, para que se não percam na inutilidade. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar, entretanto, e ninguém poderá contestar, e ninguém poderá contestar. Olha só, ele está dizendo, é lícito o homem escrever, por exemplo. É lícito o homem se dedicar ao comércio, por exemplo, honesto, tá? Comércio honesto. É lícito. Ninguém poderá contestar isso. Pode ser o meio de sobrevivência da pessoa, o ganha-pão. Então eu não posso contestar isso. Entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia. Se eu escrevo, o que eu escrevo? Qual é o meu objetivo? Por que eu escrevo? Aí para o exemplo do comerciante. Se eu negocio, qual é o fim que eu estou pretendendo atingir? Qual é a minha finalidade? É me corromper? Então está errado. Minha finalidade é ter uma segurança, minha finalidade é propiciar segurança para minha família, é também contribuir para a caridade, ajudar o próximo, é também isso. Então está certo. Então devemos observar os fins. Tá? O trabalhador cônscio de responsabilidades que lhe competem não se desvia dos caminhos retos. O trabalhador que tem consciência da estrada que lhe cabe percorrer no bem não se desvia. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Então tem muita gente que atrai aflição para si mesmo porque querem tudo que é material. E acabam atraindo aflição, porque não vão ter tudo. E o vazio que sentem nunca vai ser preenchido por alguma coisa de ordem material. Nunca. Então se afligem. Quanto que a gente vê isso hoje, né? Na nossa sociedade. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Então, eu posso fazer 1000 coisas aqui na ordem terrena, 1000 coisas de ordem material. Porém, se eu não tenho uma edificação justa e necessária, gente, eu vou ficar nessas idas e vindas. Vou para o plano espiritual, aí volto para a carne, aí fico nesse círculo vicioso de buscar sempre coisas materiais, olvidando os bens espirituais, e fico nessa aflição, não edifico nada por vários séculos, porque eu não estou atento à edificação justa e necessária, que é a edificação espiritual. Você pode viver, deve inclusive viver na carne. Você pode ser comerciante, você pode ganhar a sua vida como você bem entender, desde que seja de forma honesta. Agora, ganhar a vida atento aos fins, atento à edificação espiritual, inclusive utilizando, se possível, o seu meio de vida para a sua edificação espiritual. Aí dá certo. Então, e os fins? Fiquemos atentos a isso. E aí Paulo vai continuar dizendo: porque do Senhor é a terra e tudo quanto nela há. Isso está lá, Salmos 24.
Então, por mais que eu lute aqui para conseguir as coisas terrenas, uma hora eu vou ter que deixar, porque isso pertence ao Senhor. Tudo isso aqui na carne é empréstimo de Deus. É empréstimo. Então eu vou perder a minha paz, eu vou me afligir por alguma coisa que é temporária? Não. Paulo nos adverte, puxa lá de Salmos, né? Salmos 24. Tudo é do Senhor. Se alguém não partilha a vossa fé, se alguém que não partilha a vossa fé vos convida, e quereis ir, se alguém que não partilha da sua fé te convida para alguma coisa, e você sente a vontade de ir, tudo aquilo que vos sirva, comei, não perguntando nada por motivos conscienciais. Tá? Então, Paulo frisava muito isso, inclusive em outros capítulos, porque se tinha muito aquela questão, né, de pessoas que professavam a fé judaica e que depois se converteram ao cristianismo, ainda traziam essas questões, eu não posso comer tal coisa, eu não posso comer tal coisa, hoje é dia de sábado, não sei o quê. E Paulo diz, não, se alguém que não partilha da sua fé te convida, coma tudo que a pessoa servir, sem vos afligir por peso na consciência, porque não é isso que vai tornar o homem melhor ou pior. Jesus falou sobre isso. Não é o que entra pela boca que torna um homem impuro, mas o que sai do seu coração. Mas se alguém... Olha só, ele está falando de comida, tá? Comida. Não vos aflija. Não tenha peso na consciência. Pode comer. Agora, se alguém disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não coma. Não coma. Em atenção àqueles que vos advertiu, e por motivos de consciência. Entende que não é o alimento que faz o mal ao espírito, mas o que se faz do alimento? Por exemplo, você tem uma carne de porco, que os judeus não comem. Carne de porco. Eu não como porque é carne de porco. Aí Paulo diz, não, pode comer. Tem peso na consciência? Não, coma. Porque isso não vai te tornar pior, não. Como disse nosso Senhor Jesus Cristo, o que te torna pior é o que sai do seu coração. Ou melhor, né? É o que sai do seu coração. O problema não é a carne de porco. Agora, se alguém falar, isso aqui foi sacrificado aos ídolos, aí você tem que tomar cuidado. Repito, o problema não é a carne de porco. É a intenção. Se foi sacrificado aos ídolos, não coma. Porque a gente não tem ídolos. A gente tem Deus. Ponto. Bem simples. Não digo pela tua consciência, mas a do outro. Por quê? A que fim a minha liberdade é julgada pela consciência alheia? Então, eu vou perder a minha liberdade me tornando um idólatra por causa que outra pessoa é idólatra? Não vou fazer isso. Não vou. Se eu, ao comer, dou graças, por que serei vilipendiado por algo que dou graças? Agora, se eu como a carne e dou graças pelo alimento que tem à minha mesa, que tenho em minha mesa, que alimenta o meu corpo, a minha família, eu dou graças por ele, eu sou grato, eu sou agradecido a Deus por ele, e não aos ídolos. Por que eu vou ser vilipendiado se eu estou sendo grato a Deus? Não tem porquê, não é? Portanto, quer comendo ou bebendo, ou algo fazendo, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo diz aqui, você come, você bebe, ou qualquer coisa que você faça, dê graça. Paulo vai dizer, em tudo dai graças. Tudo, porque tudo é graça de Deus. O alimento que chega até você é graça de Deus. O ar que você respira, o livro que você lê, o livro edificante, tudo é graça. Inclusive, muitas das coisas que a gente julga coisas ruins, na verdade estão cooperando para um bem maior nosso. Ou seja, em tudo dai graças, certo? E aí, finalizando o nosso estudo,
sem causar escândalo a judeus e a gentios, né, que eram opostos, sem causar escândalo a nenhum dos dois grupos, e a igreja de Deus. Paulo ali ele faz como se fosse um malabarismo ali, né? Para não causar escândalo a ninguém, nem a judeus, nem a gentios, nem a igreja de Deus. Como também eu, em tudo, procuro agradar a todos, não buscando o que me é de proveito, senão de muitos, para que sejam salvos. Gente, Paulo era boa praça demais, né? Era não, é. Boa praça, gente boa. Procurava ali agradar todo mundo. Em verdade não conseguia agradar todos, né? Foi preso tantas vezes, chicoteado, apedrejado, foi assassinado. Nem Cristo agradou a todos, né? Mas ele buscava. Não buscava escandalizar ninguém, não buscava inimizade com ninguém. Como seria bom Paulo sentar aqui ao nosso lado e ter uma conversa conosco, hein? Ia ser muito legal. Vai ser, ainda vamos encontrá-lo sim, na vida espiritual, se Deus quiser. Bom, gente, terminamos nosso estudo do capítulo 10. Porque do Senhor é a terra e tudo quanto nela há. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 26. Foi uma alegria ter você conosco. Nos veremos no próximo estudo, no capítulo 11. Um grande abraço, que Jesus te abençoe e que Deus seja louvado. Tchau!